O que seria, se você pudesse definir, como você definiria o que é o Natal? O que é o Natal para você? É uma representatividade também de comunhão, né? De relacionamentos. A família pode estar brigada, mas no Natal parece que junta todo mundo e briga também. Mas parece que é um momento que as pessoas tendem a esquecer do que está acontecendo e tudo é mil maravilhas. Ok. Para outros que acreditam em Cristo, que se baseiam também nas Escrituras, Natal, poderíamos resumir que Natal é Jesus, o nascimento de Jesus. E se Natal é Jesus, nós poderíamos mudar a pergunta. Quem é Jesus para você? Porque ao definirmos quem é Jesus, qual o significado ele tem, nós também, de certa forma, definiríamos muito sobre o que é o Natal. Então, quem é Jesus? Aqui tem várias respostas, né? Mas como que você responderia assim? Quais as possíveis respostas? Deus, Salvador, Mestre, Senhor, ok, Conselheiro. Muitos pensam que Jesus foi o melhor homem que existiu na Terra. Eles estão certos? Sim. O maior mestre que a humanidade já viu. Certo? Certo. Mas será que isso seria suficiente? Será que a humanidade perfeita de Jesus é suficiente para definirmos e seguirmos Jesus? João, em seu evangelho, nos mostra quem é Jesus, usando diversas metáforas significativas que o próprio Jesus fala sobre si mesmo. Então, para entendermos melhor quem é Jesus, por exemplo, pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, bom pastor, ele é a ressurreição, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira. Então, todas essas metáforas utilizadas serviam para que o povo entendesse, e nós entendêssemos melhor, uma parte, pelo menos, um aspecto de quem é Jesus. Porém, se quisermos entender realmente quem é Jesus, devemos começar por onde João começou. João começou por onde, seu evangelho? Exatamente. João começou olhando para o alto. Para entender quem é Jesus, primeiro precisamos entender a sua divindade. Então, abram aí, por favor, no Evangelho de João, capítulo 1. A palavra do Senhor diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, para entendermos quem é Jesus, nós precisamos primeiro olhar para cima, olhar para a sua divindade. Jesus é Deus antes de se tornar homem. Antes de se tornar Jesus, ele é Deus, filho. Então,
Nós precisamos ter essa visão, até porque não é à toa que João começa o seu evangelho assim. Esse é o pressuposto básico de quem é Jesus. Inclusive, o propósito do evangelho de João ser escrito, ele vai dizer lá em João 20:31, que é exatamente para que a gente entenda quem é Jesus. Olha o que ele diz, João 20, versículo 31. A partir do 30, vai. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estes o quê? Esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando os judeus ouviam Filho de Deus, eles entendiam como sendo Deus, ok? Como sendo o Messias. Então, João começa falando, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, ou seja, a ideia é, antes que houvesse algo, antes que houvesse o princípio da criação, o verbo já existia. Mas por que verbo? Por que eles traduziram por verbo? A palavra aqui é logos. Já deve ter ouvido outras vezes essa palavra, né? A palavra em grego é logos. E logos significa palavra. Logos significa, até de certa forma, um discurso. Então, por que traduziram por verbo? E eu acho essa tradução maravilhosa. Verbo. Por quê? Porque a ideia aqui é de uma palavra que nos dê algo de ação, ok? Por isso que ele traduz por verbo. A ideia é como se Deus, Jesus Cristo, na verdade, fosse a palavra, o poder da palavra de Deus. Como que foi criado o mundo? Por meio da palavra. Haja luz, e assim se fez. Então, a ideia é exatamente essa. É o poder. E interessante porque muitos tentam linkar o logos aqui utilizado, a palavra, com o logos dos gregos, os pagãos, né, dessa forma. Mas aqui João quis trazer, na verdade, uma ideia mais israelita, mais hebraica do que, na verdade, grega. A ideia aqui, ele vem de davar, que é a palavra no grego utilizada para a palavra. E a palavra ali, davar, significa literalmente o poder criativo, palavra criativa. E olha que interessante isso. A ideia é, Jesus é o poder. Ele então personifica o poder da criação aqui, na pessoa de Jesus. Então ele vai falar assim, antes que houvesse princípio, esse poder personificado já existia. Ele é o Logos, ele é o Verbo, ele é Jesus Cristo. Então ele vai falar, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. A ideia de o Verbo estar com Deus, o que a gente tem aqui na mente? De que dois sujeitos coexistiam igualmente, em paralelo. Então, ao mesmo tempo que existia Deus, um sujeito chamado Deus, existia também o Verbo. E aqui João quer enfatizar alguma diferença. Quando eu digo que eu estou vivendo com Mirna, eu estou com Mirna, a ideia é que eu, Weber, está coexistindo, vivendo ao lado de Mirna. Então, João quer enfatizar aqui que existiam dois sujeitos diferentes. Mas, logo em seguida, ele quebra essa linha de separação e coloca eles como iguais. Quando ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O sujeito da frase anterior, do estava com Deus, agora vira um tipo de adjetivo. A ideia é que agora, ao mesmo tempo que ele estava coexistindo com Deus,
no mesmo instante, em paralelo, agora o verbo, ele vai falar que ele era Deus. Ou seja, a essência é a mesma. A essência de divindade é a mesma. Jesus Cristo não só existia já antes de tudo ser criado, porque ele não é criado. Jesus Cristo não existia apenas ao lado de Deus, mas Jesus Cristo era Deus. E é isso que deve reger a leitura do Evangelho de João e tudo que vem a seguir. É por isso que João coloca isso em primeiro. E para enfatizar que ele é Deus, ele continua no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem pode criar? Só quem é Deus. É por isso que João fala, para enfatizar que o verbo era Deus. João coloca, é por meio desse verbo que a criação veio a existir, que tudo veio a existir. É por meio desse poder, é por meio de Jesus Cristo. Então, a ideia é, somente vida pode gerar vida. E quem tem a vida em si mesmo? De acordo com o versículo? Jesus, o verbo, o Logos. Então, a vida que gera vida, e ele inclusive coloca a luz que ilumina em meio às trevas. Muito interessante, porque dá um duplo sentido para a gente de luz. Nós conhecemos luz aqui nas Escrituras, a luz da criação, do haja luz e houve luz. Ou seja, o que existia antes da luz ali? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas no abismo, na escuridão. Ok? Essa era a ideia. Então, haja luz. E a partir daí, Deus começou a dar ordem à criação. Então, a ideia aqui é tanto para nos levar até a criação, como, de novo, aquele poder criativo. Jesus, o Criador, ele é a luz ilumina nas trevas, na escuridão. Mas também nós temos outro sentido para a luz, um sentido de purificação, um sentido de salvação. Quando a gente diz que Jesus é a luz do mundo, nós também estamos tentando dizer que Jesus purifica o mundo. Então, Jesus traz salvação. Os homens são trevas, Jesus é a luz. E com isso, duas coisas podem acontecer. Ou nós somos atraídos para a luz, ou nós permanecemos repelidos. Então, ele é Deus. Primeiramente, ele é Deus. Mas também, ele é o Messias prometido. Ele é o Cristo, o ungido. E isso atesta para a gente nos versículos 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Esse aqui é João Batista, ok? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Ou seja, por que isso testifica que Jesus é o Messias? Aqui é um cumprimento, ok? Um cumprimento de profecia. Uma promessa que foi feita de que Jesus viria, mas também que alguém testemunharia sobre Jesus antes dele vir. Então, Jesus é o Messias prometido. João testificando é a prova viva do cumprimento da promessa. Ok? Então a gente viu que Jesus é Deus, ele é o Messias prometido e ele é o Deus que se encarnou. E aqui, a partir do versículo 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo aqui já não é mais todo o universo. O mundo aqui não é todas as coisas. O
O mundo aqui era onde Jesus se encarnou. A terra, em meio à humanidade. Então ele veio ao encontro, se fez parte da criação. E para quê? Para quê que um Deus, ele se torna um menininho, colocado numa manjedoura? Para quê? Filipenses 2 nos lembra disso. Vocês lembram de Filipenses 2? A ideia ali depois de Paulo falar assim, vocês precisam ter a mesma mentalidade de Jesus Cristo. Então ele vai começar a falar que Jesus Cristo, existindo em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, ele se faz parte da criação, para quê? Para servir. E essa é a mentalidade de Cristo. Se a gente for pensar pela lógica, Deus deveria ser servido. Mas Jesus demonstra pra gente o que é ter um coração igual dele. É ter um coração de servo e ser obediente até a morte. Nos livramos da morte de cruz, que para Jesus foi, mas pra gente é até a morte. Com isso, Jesus se tornou o quê? Senhor. Deus o fez Senhor. E ali o nome é literalmente o nome de Deus. Yahweh, Yahvé. Então esse era o nome ali que está ali, remetendo a Isaías. Então a ideia é que Jesus veio para servir, para salvar. Mas ele nunca deixou de receber glória. Nunca deixou de ser Deus. E nunca deixou de dar glória ao Pai. Em meio ao serviço, Jesus Cristo tomou glória para si. E o contraste é grande. É interessante porque esse mundo, a humanidade que foi feita pelo próprio Jesus, pelo próprio Logos, não o conheceu. E aqui, Jesus também está se remetendo à promessa de que viria o Messias. Então, a humanidade não conheceu como o Messias, como sendo Deus. Eles viram Jesus? Viram Jesus. Testemunharam sobre Jesus? Sim. Por que ele diz então que não conheceu? Às vezes a gente pensa em conhecimento meramente um acúmulo de informação, né? Nós recebemos ou gerarmos informações. Mas não é isso. Conhecer é intimidade. Conhecer é eu saber a ponto daquilo me transformar, me mudar, me levar para mais perto, me levar a crer. Eles viram, eles testemunharam os feitos de Jesus, mas eles não creram. E no versículo 11 ele fala, veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem que eram os seus ali? Essa ideia aqui? Os judeus, exatamente. Os seus não receberam. Mas ele agora vai falar no versículo 12, quem é o verdadeiro seus. E aqui nós temos o Jesus que é Salvador. Nós vimos que ele é Deus. Nós vimos que ele é o Messias prometido. Nós vimos que ele se encarnou. E agora que ele é Salvador. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os verdadeiros seus são os que recebem a Jesus. Isso é interessante, porque receber a Jesus não é uma ação meramente pessoal minha, mas precisa ter uma ação anterior divina. Tanto que ele vai falar, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, para receber a ideia do recebimento, que gera fé, mas essa fé não vem de mim. Essa fé é o poder de Deus para nos tornar filhos dele. Então quando ele fala, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ele está falando aqui da fé. O poder para nos tornarmos filhos de Deus.
O que nos capacita para nos tornarmos filhos de Deus é crer em Jesus Cristo. Tanto que em Efésios 2, Paulo vai dizer o que lá também pra gente? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, a ideia é que o poder para ser filho de Deus, a adoção, vem do próprio Deus. Tanto que ele vai falar assim, os quais não nasceram do sangue. Esses filhos não nasceram do sangue. Esses filhos não nasceram da vontade da carne, não foi por vontade própria, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus que escolhe, Deus dá o poder e Deus nos torna filho dele. Tudo graça de Deus. Jesus é o Salvador. Esses são escolhidos por Deus. Fechando esse ciclo, então, o verso 14 faz um resumo de quem é Jesus. E o Verbo, o Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus vem e abraça a fragilidade da humanidade, se tornando um homem. Isso é incrível. Isso é literalmente loucura. Em tudo isso nós vimos a sua glória. E a plenitude da glória foi na morte e ressurreição. Eu quero terminar indo para Marcos 14. Dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes, para lhes entregar Jesus. Eles ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Por que eu quero concluir com Marcos 14? Porque diante de Jesus não tem como alguém ficar neutro. Diante de Jesus, ou nós nos doamos, ou a ideia é que o entregamos para a morte. Aqui era Páscoa. E isso tem um significado teológico muito forte. Porque a ideia é uma lembrança do êxodo. Assim como o povo de Israel foi liberto do Egito, do cativeiro, Jesus estava inaugurando um novo êxodo. Uma caminhada de libertação de um povo, por quem ele morreria na cruz. E após dizer isso, eles começam. Marcos aqui começa falando. Jesus estava numa casa, ele identifica de quem era a casa, identifica o lugar e fala que uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Essa mulher nós sabemos que é Maria, por causa do Evangelho de João. Maria, irmã de Marta e Lázaro. Então,
Mas por que ele não quis falar o nome dela? Simplesmente eu acho que para enfatizar o que ela fez. E não o nome. Ok? Então ela vem e a ideia que ele está falando aqui é de quebrar o vaso e derramar o perfume. A ideia de quebrar aqui é literalmente de jogar tudo. Ela não deixou nem um pouquinho para ela. Ela derramou tudo sobre Jesus. Sabe quanto custava isso? 300 denários, se fosse praticamente. Que seria basicamente um ano de trabalho. Ok? Um ano correspondia o valor a um ano de trabalho. Vamos fazer uma hipótese aqui. Pega aí um mês, quanto que é o salário mínimo, multiplica por 12. Então, era muito caro. Provavelmente uma herança da família. O que ela tinha de mais valor, com certeza. E era uma segurança para ela. Qualquer coisa que acontecesse, ela poderia vender e pegar aquele dinheiro. Mas o que ela fez? Ela derramou sobre Jesus. Para ela, 300 denários não era nada perto de quem Jesus era. E qual que é o contraponto aqui? Os discípulos, mais especificamente a pessoa de Judas. E nós sabemos que quem disse, ficou mais indignado, foi Judas, por causa também do Evangelho de João. Judas não admite isso. Como assim? Eu tenho aqui uma impressão de que foi por causa disso que Judas desistiu. Por que Marcos os evangelhos aqui estão colocando lado a lado, um atrás do outro, essa história, e tentando enfatizar literalmente a ação da mulher, que dá o que de mais valor ela tinha, para Judas, que vem de Jesus. Judas provavelmente deve ter pensado assim: isso daí não é para mim. Seguir a Jesus dessa forma não é para mim. Judas estava preocupado com o que ele iria ganhar, não com o que ele iria dar. Seguir a Jesus é sobre doar. Judas vendeu Jesus por quanto? Traiu Jesus por quanto? 30 moedas de prata. Para Maria, Jesus valia o que ela mais tinha de valor. Para Judas, Jesus valia 30 moedas de prata. Quem é Jesus para nós? Nossas atitudes dizem quem é Jesus. É assim que demonstramos Jesus. Se nós vivemos para o servir, sabemos por meio disso que Ele é o Deus Filho, o Senhor da nossa vida. Mas se vivemos para ser servidos, Jesus não passa de um mero instrumento para conseguirmos algo para nós. E é interessante porque para muitos de fora, nós seremos vistos como exagerados. Todo domingo, todo final de semana, quarta-feira também indo para a igreja. É o tempo todo isso. Vocês falam mais sobre Jesus do que qualquer outra coisa, do que família, do que trabalho. Assim como Maria foi considerada exagerada. Mas, meus irmãos, nós sabemos quem é Jesus. Nós não entregamos apenas um nardo de perfume, mas entregamos nosso intelecto. Nós entregamos nossos interesses, nossos prazeres. Nós passamos a ver a vida por meio dele. Tudo é dele. Nosso coração é dele. Os nossos filhos, as minhas filhas, são dele. O meu dinheiro, o nosso dinheiro é dele. A nossa vida inteira é dele. E eu vou dizer uma coisa: se não for assim, Jesus não quer. Ele não quer. E podemos desistir se não for assim. Podemos procurar outra coisa para fazer, outro propósito de vida para seguir, outra figura ilustre
para ser nosso mestre. Porque seguir a Jesus quer dizer se doar por completo. E não importa se é homem ou mulher, adulto ou criança, novo ou velho, rico ou pobre, bonito ou feio, inteligente por demais ou nem tanto. Ele quer eu e você por inteiro. Por inteiro. Se alguém então disser a você que está exagerando, diga assim para essa pessoa: meu amigo ou minha amiga, você não tem ideia. Você acha realmente exagero eu ir para o culto? E fale: todos os meus dias são dele. Tudo que sou, os meus pensamentos, as minhas decisões, porque eu sei quem é Jesus. Eu sei quem Ele é. E por saber quem Ele é, eu sei que Ele merece muito mais do que eu. Mas o mínimo que podemos dar para Jesus é nós mesmos. O mínimo. Não é o máximo. É o mínimo. Porque é tudo que a gente tem. Mínimo. Jesus é o Cristo, amém? O Deus Filho encarnado, amém? Que morreu por todos por quem Ele escolheu morrer. E ressuscitou para vencer a morte e se tornar Senhor da vida destes. Senhor. Ele é Senhor sobre tudo. E sobre a nossa vida. Ele é Senhor. Nossas ações demonstram isso? Então, nós devemos servir, nos doar, porque nós sabemos quem Jesus é. Amém?